Olá, estamos de volta no nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. Como eu falei para vocês aí no Tempo Esportivo, a gente recebendo hoje aqui os presidentes do Democrata, né? O ex-presidente, né? Que é o vice-presidente atual, e o atual presidente. Estamos aqui, né, para falar da nossa equipe de Sete Lagoas, que está agora também no Campeonato Mineiro da Primeira Divisão. Lembrar que a gente está sempre aqui no nosso programa há mais de 10 anos com o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você assiste o nosso programa pela sua Smart TV, é só baixar o aplicativo da TV Sete Lagoas em qualquer televisão, em qualquer cidade, para você ter acesso ao vivo do nosso programa, tá bom? E também você pode baixar o aplicativo pelo seu celular, também pode acessar o nosso site. Temos o nosso site com a nossa tela cheia, né? Sempre mostrando a nossa programação para todo mundo. E se preferir, né, a nossa rede social também do YouTube, não deixe de assistir e enviar o vídeo para seus amigos. Renato Paiva e Curvelinho, né, os dois que estão aqui conosco hoje para falar sobre o Democrata depois de uma trajetória brilhante em 2026. Quem é mais velho aí? Parece que sou eu. Sou eu mesmo. Fique à vontade, então se apresente e apresente o mais novo. Meu nome é Arlen Teixeira Cruz, sou de 1973, mais conhecido em Lagoa como Curvelinho, que é o Renato Paiva. Novinho também, né? Renato. Acho que é 1978. O Renato é na mídia há mais tempo, né? Então sim, acho que tá mais experiente. Aquela figurinha do álbum mais carimbada, né? Tá mais cascudo. Curvelinho agora é aquela. Todo mundo tá querendo comprar o álbum pra achar a figurinha e pregar, né? É o Messi. Falar nisso é boa ideia, hein? A gente fazer um álbum de figurinha do Democrata, viu? O programa já começou com uma ideia. Gente, eu vou te pedir licença, Curvelinho, né? Pra gente começar o programa com o Renato, porque acho que pra gente, né, é uma alegria muito grande saber dessa trajetória e você encerrando aí seu mandato com o Democrata na primeira divisão. Então, já nosso agradecimento, né? Que eu acho que em nome dos torcedores, muita gente gostaria de te abraçar, gostaria de agradecer, né, pelo belo trabalho que você executou no Democrata. Obrigado, Santiago. Obrigado pelo convite. Um abraço para todos os telespectadores. Aproveito a oportunidade, né, para abraçá-los, agradecê-los, agradecer a torcida do Democrata, agradecer os parceiros, patrocinadores, a imprensa, né, a família, que foi importante demais nessa caminhada. A Deus principalmente, né, que se não fosse Ele a gente não tinha alcançado nossos objetivos. Então foram 7 anos, né, graças a Deus, de muita luta, e conseguimos encerrar esse mandato abençoados por Deus com esse acesso aí, né? Era meu maior objetivo de vida nesse momento, para ser bem sincero. Minha família sabia disso. Infelizmente a gente conseguiu, eu com muita gente, especialmente o Curvelinho que está aqui, já está comigo há algum tempo, né, lá no Democrata, e vários amigos, colegas de trabalho, pessoas que nos abraçaram lá no dia a dia, e felizmente conseguimos chegar onde nós chegamos agora. E agora é tentar, né, ficar nessa primeira divisão, acostumar com a primeira divisão, beliscar ali uma Série D, para que o Democrata mude de patamar. Vamos fazer aqui um parâmetro aqui, né? Porque você conseguiu subir, ficou na Série A, voltou e teve a oportunidade de ir na Série D. Então, quer dizer, você também teve experiência, né? Então, eu acho que isso pode ajudar muito nessa fase. E a importância de você, né, estar junto com o Curvelinho, né? Porque ele agora é o atual presidente, mas você, acho que tem uma experiência muito grande para somar nessa trajetória, né? Em 2022 nós subimos, né? Inclusive com título naquela época. O Democrata não ganhava um campeonato desde 81. E aí, em 2023, disputamos a primeira divisão. Infelizmente caímos. Depois disputamos também a Série D em 2024. Nessa vaga aqui acabou chegando no Democrata porque outros times desistiram. Então isso acabou nos dando uma casca maior, né? Eu digo que tanto o Democrata quanto eu e o próprio Curvelo temos hoje mais preparação para estarmos na primeira divisão do que a gente tinha em 2023, né?
apesar de serem só 3 anos de diferença, deu para a gente aprender muita coisa, deu para a gente entender quais foram os erros, né? Os acertos também. Enfim, eu acho que a gente tem muito mais preparo hoje para nos mantermos na primeira divisão e buscarmos voos maiores. Ô Covelho, só para sintonizar aqui o torcedor do Democrata, né? Ele estava como presidente, mas você estava do lado o tempo todo, né? Sim. Então sim. você vivenciou também, né? Sim, aprendi muito com ele. Estou aqui por causa dele. Se não fosse o Renato ter me convidado, esse convite que ele fez para mim, ele não podia mais ser presidente, de eu assumir a presidência do Democrata, que ele seria o meu vice, estaria andando junto comigo de lado a lado. Por isso que eu aceitei essa nova empreitada e passei junto com ele também as alegrias, as tristezas, só nós dois sabemos que nós passamos lá, mas graças a Deus fomos coroados esse ano com esse êxito de nós ter de novo a primeira divisão, e se Deus quiser agora mais cascudo, mais tranquilo, acho que nós vamos fazer um bom campeonato. Aquele ano, né, que ficou as duas competições, qual foi o aprendizado dele? Né, o modo 2 e a série D. Aquele ali que não dá para subir, acho bacana mesmo. Mas eu vou te falar, era importante a gente ter disputado aquele campeonato. Primeiro que o Democrata não disputava uma competição nacional desde 95. E segundo, porque tinha um recurso da CBF que nos ajudaria muito no orçamento. Naquele ano nós tivemos muita dificuldade de conseguir apoio, de conseguir patrocínios. Então, o recurso que veio da CBF foi fundamental para a gente, inclusive, manter o time no módulo 2. Né? Acabou que nós não tivemos sucesso em nenhuma das duas competições. Né? Nós começamos muito bem as duas. Chegamos a liderar, inclusive, as duas. Chegamos a colocar... Lembro que colocamos cerca de 7 mil pessoas num jogo numa segunda-feira contra o Ipatinga, aqui, que a gente estava a gente estava engrenado nas duas competições. Mas aí, por razões diversas, a gente acabou perdendo o fôlego. O grupo mais reduzido, a comissão técnica reduzida, então quando tinha que viajar, a turma que ficava aqui não conseguia treinar de forma adequada, e o aprendizado foi esse. A gente lutou muito, inclusive, com a CBF, com a Federação Mineira, para poder encaixar alguns jogos de forma melhor. Era possível, a gente sabe que era possível, só que não houve muito boa vontade e nós acabamos pagando por isso. Então, acabamos tendo, por exemplo, 2 jogos no mesmo dia. Foi uma situação vexatória, não para nós, eu acho, foi mais para a CBF, para a Federação. Poderia ser evitado, né? Exatamente, mas aconteceu, aprendemos muito com aquilo. Fizemos alguma história, porque o Democrata, por exemplo, não ganhava uma partida fora de Minas Gerais desde 59. E nós ganhamos do Audax lá no Rio, né, no Campo do Bangu, Moça Bonita. Então, tirar as lições aí e tocar em frente. Eu acho que aquele ano, assim como 2023, que foram doloridos, ano passado também foi muito dolorido, né? Perdeu o acesso na última rodada lá em Patrocínio. A gente fala que foi a viagem mais longa que nós já fizemos na vida, mas isso tudo serve para dar a gente casca, né? Nós tivemos como se diz, persistência para poder chegar onde nós chegamos e que sirva de exemplo, inclusive, para a juventude aí, né? Às vezes os meninos desistem muito cedo dos objetivos dele. Não adianta, a gente tem que lutar muito, colocar nas mãos de Deus também, porque nós temos os nossos propósitos, os nossos objetivos, mas Deus pode ter outros, né? Então tudo acho que é no tempo dele, e aconteceu, e agora é fazer um Democrata mais forte ainda, estruturando ele especialmente fora de campo. Eu vi que vocês tiveram um formato diferente para a contratação dos jogadores para este ano, né? Qual foi o aprendizado aí? O que vocês fizeram de diferente? Fizeram melhores parcerias, melhores escolhas? O que aconteceu? Eu tenho certeza que foi os outros anos que nós passamos, né? Fomos ficando mais cascudo nisso, o Rafinha, que é o nosso gerente de futebol, foi ficando mais experiente também, os erros. Quem dera que o cara conseguir contratar 30 atletas e não errar em nenhum. Né? Foi caindo a mais de erro, foi diminuindo. Acho que esse ano... Conhecendo mais os jogadores. Conhecendo mais jogadores. Por Democrata hoje, tá pagando tudo em dias, os jogadores também faz questão de vir. Não tem, né? Abriu mais porta para jogadores, empresários oferecendo jogadores para a gente. Isso tudo por causa do saber que 84 folhas de pagamento em dias.
Ia ser poucos times no Brasil que tem isso, rigorosamente. É E o verdade. Democratas tem no mandato do Renato. Até o momento hoje, graças a Deus, não tem nenhuma folha que foi pagada um dia depois, tudo rigorosamente em dias. Isso é muito importante. Com certeza, você abriu portas também Sim. para vir mais atletas saber que o comprometimento que faz aqui do valor, pode ter certeza que ele vai receber aquilo ali. Nós tivemos exemplo recente aí até no profissional de time que não estava pagando, Sim, né? sim. Conflitos de jogadores aí, né? Hoje mesmo aconteceu, os jogadores da Ponte Preta entraram em greve hoje, não quiseram treinar e estão ameaçando WO no próximo jogo. Pois é, contra o América, hein? A Ponte já não recebe, os jogadores já não recebem há muito tempo, não deposita fundo de garantia, não paga direito de imagem, tem jogador que tem mais de um ano sem receber. Então, aqui felizmente nós conseguimos regularizar isso tudo, né? Não tem nada atrasado, especialmente parte trabalhista, fornecedor. Hoje a gente sai para viajar aí, o Vila acompanhou. Quando sai a tabela, os hotéis mandam um e-mail para receber a gente, empresa de ônibus quer prestar serviço para o Democrata, a gente consegue pagar depois de utilizar. Antigamente a gente tinha que pagar antes. É garantia, né? Garantia, isso nisso aí a gente evoluiu muito e tem muito que evoluir. Tiveram uma troca rápida, né, no meio do percurso de técnico esse ano, né? Explica como é que foi aquilo ali, né? Aquilo ali foi algo que muita gente gostaria de saber, né? Qual foi a visão sua, o que vocês detectaram, o que vocês fizeram para trazer um novo treinador. Isso aí também é questão dos cabelos que nós já perdemos durante esse tempo aí, né? Ficar mais cascudo, né, que a gente vem falando. Nós temos o histórico do Democrata nos últimos anos é de poucas trocas mesmo, né? Mas esse ano a gente identificou logo cedo que existia algum problema ali em relação ao Coelho, né? Não de campo, ele é um cara bacana e tudo, mas de relacionamento mesmo com algumas pessoas. E aí a gente diante de uma situação específica lá, nós resolvemos trocar, né? Nada contra a pessoa, desejo a ele tudo de bom, ele vai até treinar o Nacional de Muriaé agora na 3ª divisão. Só que foi muito importante a gente fazer isso para mudar o ambiente, para dar uma chacoalhada, sabe? Deu uma oxigenada também, exato, né? Nós sabíamos que a gente tinha um grupo que a gente podia extrair mais dele. E aí a gente já tinha conversado com o João Batista antes, né? O Rafinha já tinha feito contato com ele antes do campeonato, mas ele estava empregado no Porto Vitória, lá do Espírito Santo. Então, um projeto até grande lá, mas ele... No decorrer do campeonato, o time que ele estava treinando lá estava de folga, estava sem atividade. E aí deu certo dele vir para cá e demos essa guinada aí, felizmente. Uhum. Para vocês, de jogadores, né, que conquistou esse acesso, né, nessa equipe, quem eram os destaques? Eu acho que foi mais. Acho que esse ano mais foi o conjunto. Foi. Acho que nós seria muito injusto falar de né? um ou de dois jogadores. Tem né? uns que a gente não pode deixar de falar. Não pode falar né? que é o Marsola. O Marsola fez o Marsola no fez 16 14 gols em 16 partidas. Aqui só o Bernard, na 3ª divisão, né, que chegou a fazer isso, mas na 3ª. O Marsola fez na 2ª. 16 partidas, 14 gols. A distância é tão grande que o segundo colocado, o segundo artilheiro do campeonato, teve 5. Ele fez 9 jogos a mais, é muita coisa, né? Uhum. E o Baldini, o goleiro também, a gente pode destacar, bom, né? Especialmente em algumas partidas. Do mata-mata foi fundamental. Acho que no montante, acho que o plantel foi muito bom. Foi um plantel muito ajustado, foi muito equilibrado. Tivemos muito pouco jogo ruim. Não só pelo acesso nosso, não. Mas os jogos que nós fizemos, foi muito pouco jogo ruim. Depois que o João Batista assumiu aí. Sim. Principalmente no mata-mata, nós chegamos ao acesso, com todo respeito às outras equipes, com os pés nas costas. Como que todo mundo encarou aquele último jogo, né? Bateu na trave ali, né? Quase que foi para os pênaltis e tudo mais. Como é que todo mundo encarou aquilo? Para nós vem o gostinho amargo, né? Que nós, dentro de casa, nós queríamos, na verdade, era o título, né? Para coroar com o chave de ouro. Infelizmente não veio. Fica essa mágoazinha no final. Mas até porque o primeiro jogo lá foi... O primeiro jogo lá aqui, nós tínhamos consciência se nós fizéssemos um bom jogo, nós tivemos muito bom. Mas tem que respeitar muito também o time do Vila. Sim, o time do Vila Nova fez 4 partidas. Não, e outra coisa, né? Quem é a Vila Nova, né? Quando você fala, quem é a Vila Nova? É uma equipe de primeira divisão que deu uma escorregada, caiu e com uma estrutura... Né? Hoje tem até mais financeiramente, com certeza tem um valor financeiro mais do que o nosso, que hoje lá é uma SAF,
E parece que lá tá dando certo, né? Pelo menos no acesso agora. Nós sentimos muito o vice, né? Só que eu acho que os jogadores sentiram até mais do que a gente. E que mostra até o comprometimento deles. Eu para ser sincero, eu já estava satisfeito com o acesso mesmo, porque era o objetivo principal nosso. Né? Claro que a gente queria o título, a gente tinha até bicho prometido, premiação prometida pelo título, né? Os jogadores sentiram muito. Depois do jogo eu até entrei em campo para não deixar... vamos comemorar, porque nós subimos, nós não podemos ficar desbaixos aqui. O objetivo foi alcançado, né? Exatamente. O objetivo principal foi alcançado, né? Mas eu te confesso que das equipes todas que nós enfrentamos, o Vila foi a melhor equipe. E nós jogamos com eles 4 vezes. Nós ganhamos 2 e perdemos 2. Foi de igual para igual, né? Para mim, eles foram melhores em todas as partidas. O nosso goleiro, nas 2 partidas que nós ganhamos, tanto aqui em Sete Lagoas quanto lá em Nova Lima, foi o melhor em campo. Então, acho que foi muito justo. Gostaríamos muito de ter trazido esse título. Ter ficado ele aqui. Com ele aqui em Sete Lagoas, a taça estava aí, né? Isso é uma oportunidade única, mas foi muito justo e foi entregue em boas mãos. Eu estava observando, né, igual, por exemplo, no jogo Cruzeiro e Atlético, né? Cada um jogou de um jeito com um objetivo, né? Lógico, todos dois, né? Querem ganhar, mas o Cruzeiro, como estava jogando em casa, era o time propositivo, né? O Galo já jogou mais, um pouquinho mais fechado ali no contra-ataque. E eu vi até uma discussão sobre os 2 gols, né? Que todos os 2 gols foram muito bem feitos, né? Inclusive bonitos, né? E aí, você falando do Democrata e Vila, logicamente é o esquema de jogo, né? Você falou mesmo aí, né? Do goleiro que defendeu muito e tal, mas assim, o Vila pode ser que ele era até melhor, né? Mas a atuação do Democrata também, né? Mesmo que você imaginasse que o time dele fosse mais caro ou melhores jogadores e tudo mais, mas dentro de campo, se teve empate ou se um ganhou, o outro ganhou, eu acredito que igualou, né? Sim. Nós tivemos 4 partidas com eles muito equilibradas, né? Ganhamos 2, eles 2. Na final agora ganhamos lá. Nessa situação que você falou, né? A gente vai mais o time adversário propondo, a gente mais reativo, né? Mas aí aqui naquele momento ali que a gente estava empatando o jogo no final, né? O João Batista gostava muito de fazer as três alterações dos atacantes, trocar atacante por atacante, né? Ele exigia o máximo dos jogadores durante o tempo que eles ficavam lá e falou: gente, vocês podem se acabar aí que eu tenho peça para repor nos últimos minutos. E sempre ele fazia isso. Então talvez, e eu acho que ele já pensou muito nisso, ele pudesse fechar mais a casinha. Tirar ali, um atacante, por exemplo, colocar um meio de campo, um volante. Zagueiro. Tinha volante de qualidade, tinha zagueiro de qualidade para colocar. Né? E aí talvez fechasse a casinha ali, a gente já tinha um empate e daria certo. Mas enfim, Deus é que sabe das coisas, né? A gente tem que comemorar. Mas assim, o bom também é reconhecer, né? Reconhecer que o Vila Nova é um grande time, né? E que veio para buscar também um resultado. Foi uma boa equipe, fizeram por merecer, eles estão de parabéns lá, como nós estamos aqui também. Infelizmente eles levou, foi melhor. O mais importante é que os 2 subiram, né? Então isso aí eu acho que é o mais importante. E são as 2 equipes mais tradicionais do campeonato, né? O Vila de 1908, acho que é a mesma idade do Atlético, 1908, e o Democrata de 1914. Eram as 2 equipes mais tradicionais. Sim, sim. Eu queria aproveitar também para a gente esclarecer uma coisa aqui para o torcedor, com relação às parcerias, né? A gente sempre vê, o Renato foi lá visitar o América, foi visitar o Atlético, foi visitar o Fluminense, foi visitar o Vasco e tal. Quando isso acontece, né? O que está rolando e o que pode o torcedor esperar, né? Porque é lógico que pode ser feito várias ofertas, né? Mas vocês hoje, com a diretoria que vocês têm, né? Da forma que vocês evoluíram, logicamente você sabe o que é bom, o que é ruim para o Democrata, né? Nós temos, Santiago, muito acesso aos clubes hoje, né? Mas a maior parte das vezes que a gente vai é para conhecer a estrutura, forma de trabalho,
às vezes até tentar algum jogador emprestado, mas hoje é muito difícil você conseguir, especialmente os jovens. Por quê? Porque você tem um calendário anual de campeonatos de base muito grande. Inclusive já tem time brigando para reduzir o calendário de base. O Júlio Batista assumiu agora o Sub-20 do São Paulo e ele falou, gente, nós estamos fazendo 70 jogos por ano. Está fazendo mais jogo que o profissional. Né? E aí faz jogo escondido. Né? Antigamente você fazia pelo menos preliminar de alguns jogos, etc. Hoje já não existe isso mais. E esse pessoal parou de emprestar jogadores jovens por esse motivo. Né? Você pensa bem que em 2010 o Democrata recebeu o Bernard do Atlético. Né? Nós recebemos diversos jogadores, o time era todo do Atlético, mas revelou o Bernard, né? Que até bem pouco tempo era a maior transação da história do Atlético. E no ano seguinte, em 2011, nós recebemos o Gemerson. Eu tenho certeza que o Democrata foi fundamental na formação dele. E o Bernard fala muito sobre isso. Né? Ele tem muita gratidão ao Democrata. Hoje, praticamente, você não tem mais essa possibilidade. Você até traz jogadores emprestados, igual nós trouxemos o Riquelmo, por exemplo, veio emprestado do Botafogo da Paraíba. Né? E aí o Botafogo pagando metade do salário, o Democrata metade. Isso aí a gente consegue com alguns clubes. Mas esses Atlético, Cruzeiro, América, Fluminense, Vasco, esses que você citou aí, é muito difícil conseguir, sabe? Por pressão, inclusive, dos empresários. Também. Agora, tem a questão do empresário, né? Antigamente não tinha isso igual é hoje. Na primeira divisão, talvez a gente tenha um pouco mais de credibilidade, né? De oportunidade para isso. Né? Porque o campeonato tem mais visibilidade. Então, nós vamos tentar de novo. Só que mesmo assim, se não der... tipo assim, às vezes o time tem lá um garoto que é bom de bola, né? E que não está sendo usado, não está sendo visto. Isso aí. Né? Como é na primeira divisão, como é a Rede Globo transmitindo, mais Ibope, às vezes pode vir a ceder. Entendi. A questão é que agora muda tudo, né, Renato? Então, assim, agora o Campeonato Mineiro, a mídia, né, muito maior, o investimento também tem que ser maior, né? Com certeza. E só que uma coisa engraçada, né? Que a gente até estava comentando outro dia. Um período de tempo muito curto, né? Campeonato Mineiro muito rápido, né? O Campeonato Mineiro, para quem vai bem, termina já em fevereiro. Início de março ali. Então, deve começar no início de janeiro, como foi esse ano. Aí nós estamos projetando a pré-temporada aí, iniciando na segunda quinzena de novembro, dezembro inteiro, né? Aí tem aquele período de festa também, que você querendo ou não, acaba que tem que dar uma folga dos jogadores. Mas enfim, nós vamos fazer uma pré-temporada aí de uns 45 dias, pelo menos, né? Para chegar bem nesse campeonato. Nós temos previsão aí de um orçamento de pelo menos o dobro para esse campeonato. Né? Não adianta, porque jogador que ganhava 7, 8, vai pedir 14. Nós já sabemos disso, porque nós já estamos tentando, né, renovar fazendo alguns com contatos já. Inclusive não é o mesmo time, né? Nós estamos tentando renovar com uma boa parte, para a gente manter um esqueleto, né? Manter o esqueleto e trazer aqui uns 5 jogadores por aí? Não, mais. Talvez manter metade, né? Metade e trazer outra metade. Então seria... O total são 25 mais ou menos? Jogadores, contando os... Trazer no mínimo uns 12. Ficar com uns 10, fazer uns 10. E o resto, se tiver... Nessa fase, são 3 goleiros. Tem que ter peça de reposição, né? É isso. Pedindo no mercado. Mas já estão correndo atrás já, o Rafinha já está, como diz, mexendo nas peças. E aí também é jogador que é Série A. Seria isso? Tem de ser, porque hoje não tem como mais você trazer um cara da Série C da terceira divisão do Mineiro para jogar a primeira. É muito mais difícil, né? Hoje o nível, o sarrafo é mais alto. Tem uma coisa que aconteceu também no passado, que é trazer jogadores que fizeram sucesso, que estão mais velhos e tal, e parece que não deu muito certo, né? Parece que vocês não gostam muito disso também não, né? Acabou. Errar uma vez só. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Errar uma vez só, não tem isso mais não. Isso aí foi difícil. Mais um aprendizado. É isso aí. Inclusive, Santiago, o nosso time todo, tanto titulares quanto a boa parte dos reservas, é de Série A. Todos eles disputaram esse ano o Paulista, o Goiano, o Campeonato Catarinense, na primeira divisão, quase todos. Depois foram para a segunda divisão dos outros estados,
porque o de Minas começou depois, tiveram acesso também, então era um time muito cascudo, né? Muito acostumado a acesso, e é o que a gente quer para o ano que vem também, é montar um time cascudo aí, de bom porte físico, para a gente ter êxito na primeira divisão. Pois para manter isso, né, precisa de um bom dinheiro também, né? Eu ouvi dizer que tem uma verba que é do Campeonato Mineiro, em torno de R$600 mil, mais os patrocínios. Por aí, vocês vão fazer um cálculo aí de no mínimo R$1 milhão? O que eu soube da Federação Mineira é que esse ano foi em torno de 630, e para ano que vem deve ter alguma correção aí, deve bater perto de 650. Né? E o restante é jogo grande que a gente tem que tentar trazer para cá para fazer mais uma boa renda, patrocinadores de uniforme, que esse ano nós tivemos 20, para ano que vem nós vamos tentar manter isso aí, alguns já sinalizaram que vão renovar. Mas até com um valor um pouco maior, né? Porque agora... Aí a necessidade agora é outra, e a exposição também é outra da marca, né? Apesar do campeonato ser curto, como você bem lembrou aí, nós vamos tentar fazer isso. Aí tem outras rendas de aluguel da própria arena, né? Eventos que nós estamos querendo fazer para o ano que vem, eventos maiores. A gente já tem feito alguns eventos lá, mas queremos fazer maiores. Enfim, nós vamos tentar cumprir o orçamento dessa forma aí, com essas receitas. Quando que o Democrata já reúne os jogadores e começa a treinar definitivamente? Nós estamos fazendo um planejamento para dia 16 de novembro, 16, 17 de novembro começar a chegar o pessoal. Já está certo já com o João Batista, né? Foi um bom passo que nós fizemos de acertar com ele. O João Batista continua. Então. Ele continua, o Alberto continua, a Rafinha continua, e agora estão montando aí, se Deus quiser, dia 16 de abril, 16 de novembro para frente, já começar a chegar os atletas aí já. O Renato, a gente falou antes aqui, né, que você pegou o time numa situação muito difícil, teve que regularizar um monte de coisa, acertar as contas, tem a questão das receitas, né? E tem também a questão aí do CT, né, que vocês ficaram de construir. Como é que está isso? Nós estamos na fase de regularização do terreno, né? A prefeitura cedeu um terreno no bairro Vitória da União para o Democrata, são 53 mil metros. Desses 53, 15 mil metros, que eram da primeira etapa do loteamento, já estão regularizados, porque é preciso fazer uma lei, tem que passar pela Câmara para aprovar. Agora nós estamos regularizando junto com a prefeitura o restante. Nós já temos projetos, né? Inclusive fizemos uma revisão nele agora, é provável que amanhã o engenheiro apresente para a gente o final, entre aspas, né? Porque sempre a gente vai acabar mudando alguma coisa, para buscar agora fazer o orçamento da obra, né? E depois os recursos para executar. O nosso objetivo principal agora é fazer pelo menos um campo. A gente queria muito, já nessa pré-temporada, usar um campo. Não sei se vai ser possível, porque o Democrata fica perambulando, né? Vai treinar nos Balais, vai treinar na Boa Vista, vai treinar no Montreal. Cada hora vai treinar na Embrapa. Cada hora a gente treina num lugar. Isso não é bom, né? Não, felizmente hoje nós temos um ônibus, mas mesmo assim é desgastante. Nós chegamos, por exemplo, tivemos problema lá para os balaios de ter obra na estrada, aí nós tivemos que voltar e treinar na Arena do Jacaré. A gente evita treinar lá. No final do campeonato nós treinamos muito lá, porque era vida ou morte, né? Mas a gente evita porque senão a gente perde o dinheiro do aluguel, né? Então, a gente até no início da pré-temporada sempre fala com os jogadores, nós temos isso aqui, mas é estádio para jogo, não é para treino. Na hora certa nós vamos treinar aqui, mas a gente tem que preservar, senão nós perdemos a receita e não conseguimos pagar eles, né? Mas é isso, nós temos esse objetivo de fazer pelo menos um campo, já estamos conversando com algumas pessoas aí para ver se a gente consegue viabilizar. E é o desejo nosso desses próximos 3 anos aí, realizar o máximo possível lá no CT. Aquela questão da SAF, como é que tá? A SAF está parada, né? Nós temos todo o planejamento, nós temos um projeto, temos orçamento, temos valores, mas o momento que o país vive não é propício para investimento em nada, especialmente no futebol, né? Então eu vejo que está tudo muito parado, né? O América, por exemplo, está tentando investimento há muito tempo. Eu vejo SAFs que não deram certo, né? Inclusive no interior de Minas, não vou citar nome para não ser chato, mas a gente vê um tanto de exemplo de insucesso, né? De aventureiros, inclusive, que acham que é fácil, né? Futebol é muito caro, né? Então enquanto a gente não achar o investidor certo ou os investidores certos,
que cheguem com dinheiro mesmo e não só com promessas, né? É melhor a gente continuar do jeito que está. Nós estamos preparados para ser SAF, mas sem aquela pressa que outro dia a gente tinha, porque hoje nós conseguimos organizar melhor a casa, né? Eu sei que ainda tem muito problema para resolver, né? Nós temos algumas dívidas aí importantes para negociar, mas assim, não tem nenhuma sangria desatada, como diria o outro. E até porque agora sobe, né? Então é uma valorização a mais, né? Então, quanto mais tempo ficar na Série A, mais valoriza, né? Então, assim, ganhar um pouco também de corpo, né? De casca, como vocês falam, né? Ganhar um pouquinho de fôlego também, né? Porque você não só manter na Série A, manter na Série A e conseguir, o Renato falou no começo aí, uma vagazinha na Copa Brasil, Campeonato Brasileiro na Série D, vai dando mais tempo no calendário também. E vai entrando um recurso, né? Isso aí. Enquanto isso tem a base, né? Que está sendo trabalhada, que nós estamos com cerca de 3 anos de trabalho na base, né, lá com o Ricardo Barros, e cedo ou tarde vão começar a aparecer também os talentos aí, né? E nós temos hoje mais de 150 meninos, né, registrados na Federação Mineira. Isso tudo são ativos que o clube vai captando, né, e que aos olhos do investidor é importante. Quando nós começamos a falar de SAF lá atrás, a gente não tinha menino nenhum, né, e hoje nós já temos. Então é o que o investidor hoje, principalmente um estrangeiro, ele gostaria de revelar jogador e vender. E a situação do Democrata, né, tá tudo certinho funcionando, é um clube totalmente diferenciado, né? Você tem um clube centenário, né? Você tem estrutura, você tem uma localização sensacional, pertinho de BH, e um estádio, né? Quer dizer, qual outro time de Minas Gerais que tem essa situação? É difícil, né? Agora, para permanecer na primeira divisão do Campeonato Mineiro, qual que é a receita que vocês pensam? A receita que nós pensamos é fazer primeiro um bom time e esse time encaixar, fazer bons jogos. Não tem como fugir disso, né? Não tem como não existe o meio termo nisso. Acertar mais uma vez, acertar nas contratações e assim acertando, fazer um bom time, fazer bons jogos. Ser humilde, né? Para entrar dentro de campo, falar, saber que nós não estamos entrando só para não cair, nós estamos entrando para brigar por algo mais. Esquecer isso, ser o patinho feio da competição. Nós não vamos ser o patinho feio da competição, vamos entrar para brigar de igual para igual. E assim querendo Deus, nós merecemos. Trabalhar muito o psicológico, né, dos jogadores, porque acaba que importante. As competições hoje elas são muito equilibradas, né? Especialmente em termos físicos. Então a gente tem que trabalhar muito esse psicológico aí da turma, fazê-los entender, né, o tamanho do Democrata, os objetivos nossos, para que a gente se mantenha aí, porque estar na primeira divisão durante um período mais longo é importantíssimo para nos consolidar ali, para a gente beliscar ali sempre uma Série D, tentar subir para uma Série C, né, e para atrair investidores, né, seja pelo meio da SAF ou por outros meios. Então nós vamos trabalhar assim, com os pés no chão, né, buscando conscientizar a turma da importância da gente manter, e o principal é tentar manter essa espinha que a gente quer manter, porque esses jogadores já sabem o que é o Democrata, então para eles é muito mais fácil passar para os outros, né, o que a gente pretende, como que a gente trabalha. Então isso é o que a gente precisa, manter a comissão e manter uma espinha ali para a gente buscar nossos objetivos. Olhando lá de dentro para fora, né? Vou colocar agora a cidade, Sete Lagoas. O que Sete Lagoas pode fazer para ajudar o Democrata? O primeiro passo é os empresários abraçar o Democrata, igual tem que ser abraçado. Que eu falo sempre, o Democrata, Sete Lagoas, o Democrata é uma das maiores instituições aqui de Sete Lagoas, que leva o maior nome de Sete Lagoas. O cenário nacional, internacional, o Democrata é 112 anos. Né? É um clube, nós falamos, centenário, é um clube do lado de BH, que tem um estádio próprio, que tem uma vida hoje sólida, né? Que não tem 84, volta a falar, 84 folhas de pagamento em dias. Qual clube tem isso aí? Então é o empresário abraçar isso também. O empresário ir lá, as empresas grandes aqui de Sete Lagoas, ir lá e abraçar a gente lá. O Democrata não é do Curvelo, o Democrata não é do Renato, o Democrata é de Sete Lagoas. Não é
Eu ou o Renato. Vocês, inclusive, estão emprestados, né? Isso aí, nós somos passageiros lá, ué. Daqui a um tempo vai vir outros lá. Mas agora que está no caminho certo, abraçar mais, investir mais, ver lá como é que está a situação nossa lá. Precisa das empresas abraçar, dar o investimento delas para colocar o dinheiro lá, que a marca dela vai ser valorizada também. Eu acho que o principal é isso. E o torcedor participar, né? O torcedor lotar o estádio, né? Mas pro torcedor ir, né? Tem que fazer time. Tem que ter um time que vai gradativamente. O torcedor nosso, ele é desconfiado. Isso, né? Essa é a na verdade é um torcedor, eu acho que de certa forma um pouco sofrido, né? Porque ele aspira isso, né? E aí ele... O torcedor do interior todo ele é sofrido, né? Então, só que a gente vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro aqui, Mamoré e o RT. Os dois já tiveram na primeira divisão, os dois são de Patos de Minas, e a gente sente claramente a diferença de uma torcida para a outra. Sim. A torcida do RT é mais apaixonada, que lota o campo. A torcida do Mamoré já é mais passiva. Inclusive eu conversei lá com alguns dirigentes e eles falaram exatamente isso, porque a característica da nossa torcida é essa, porque o primeiro time de todo mundo é Atlético Cruzeiro. Ainda mais que está muito próximo, perto da capital. Isso aí. Né? Então é o segundo time das pessoas que é o Democrata. E eu entendo isso perfeitamente, e para nós está tudo certo. Né? Mas eu acho que ainda falta uma paixãozinha a mais. O sofrimento, ele é normal. Né? O time do interior ele vai sofrer mesmo, ele vai perder muito mais do que ganhar. A gente sofre demais também, porque nós saímos da arquibancada. O Viro já foi até jogador do Democrata. Eu não tive esse privilégio, né? Mas enfim, eu acredito que com o tempo a gente vai quebrando isso. Ficar mais na primeira divisão pode quebrar isso. Verdade. Criar planos que tragam o torcedor também, para que eles tenham vantagem, por exemplo, no comércio. Nós estamos pensando nisso também. Enfim, acho que tem muita coisa para fazer, mas o torcedor ele tem que perder um pouquinho da desconfiança, porque eu lembro que em 2023 nós tivemos públicos péssimos, mesmo estando disputando a primeira divisão. Foi. Então, vamos trabalhar isso aí, né? Acho que a culpa sempre é do clube. O clube é que tem que convencer o cliente. É como se fosse uma loja. A loja que tem que te convencer de ir lá e comprar essa camisa, né? E não o contrário. Então a gente também tem que tentar trazer o torcedor para o nosso lado, trazer o empresário para o nosso lado. Mas o clube é aquela coisa, né? Vocês são o clube, vocês estão lá, vocês estão fazendo tudo que vocês dão conta. Mas tem um fator aí que é o seguinte: é o money, é o dinheiro. Sim, sem ele não tem como fazer, né? Então, para a bola entrar. Você vê às vezes um time jogando com o outro, a bola bate, não bate, no outro, funciona perfeitamente. Vamos dar um exemplo no Flamengo, né? Dificilmente ele dá uma jogada errada ali, né? Por quê? O dinheiro está lá primeiro. Os dois times mais ricos estão nessa situação. Há quantos anos que estão aí? Palmeiras e Flamengo. Então, e quando tiver dessa mesma forma, vai dar os dois. Vai ser difícil aparecer a terceira via aí. Aí quando vai vender um jogador é muito mais caro. O Palmeiras acabou de vender outro jogador por 40 milhões de euros, outro menino. Né? Por quê? Porque ele não precisa vender jogador barato. Agora, se esse menino tivesse aqui no América, com todo respeito ao América, ele sairia por 10% desse valor. Né? Porque o América está precisando. Então o cliente lá, quem vai comprar, não, o América está precisando desse dinheiro, está morto. Já chega pagando pessoas já. Verdade. E no Flamengo não, no Palmeiras não. Quer, não quer, deixa ele aí. É verdade. E eu queria, né, já que é a minha parte aqui, eu até já comentei que eu não fui no estádio esse ano, eu fiz uma promessa aí. mas aí deu certo. A imprensa é importante, né? Para vocês, né? Muito importante, né? Com certeza. O pessoal está lá participando o tempo todo, né? Está cobrindo, está fazendo cada um de uma forma, mas está fazendo, eu acho que todo mundo fazendo o que pode, né? Sim. A imprensa de Sete Lagoas sofre, assim como o Democrata, né? De falta de apoio. Demais. Né? De falta, às vezes, do espectador mesmo. Né? A cidade, eu não sei se foi por causa de celular ou qual que foi o problema, né? Mas hoje a gente padece muito de falta de audiência mesmo, de falta de apoio. E o pessoal não sabe o sacrifício que você sabe. A gente sabe porque acompanha, né? A gente está aqui, a gente está no estádio, a gente está em outras cidades. Então eu vejo que o empresariado também tem que abraçar a imprensa local, o torcedor, o espectador, né? Porque eu estou falando aqui de futebol, mas tem diversos assuntos que são tratados aqui.
né? Precisa valorizar mais isso, porque isso fortalece o município, fortalece a democracia, né? A imprensa é fundamental para a democracia, é fundamental para se vender produtos, serviços, né? E no nosso caso, nós só temos a agradecer, inclusive pelas críticas construtivas que sempre acontecem. Um outro caso assim que a gente vê que tem uma perseguiçãozinha, mas a gente releva também, mas enfim, eu sempre agradeço muito a imprensa em todas as entrevistas e não pode ser diferente. Legal, muito bom. Eu fico super satisfeito porque vocês têm um canal lá com a imprensa, né? Tá sempre colocando as informações, né? Tem um canal dos torcedores também. A música tá lá sempre, agradecer. Então assim, né? Tá sempre informando tudo que acontece e isso é bom, né? O que tiver de sugestão para melhorar, pode ter certeza que a gente também fala, né? Obrigado. E desejar a vocês sucesso mesmo, né? Sucesso para nós, para o nosso Jacaré, né? Nós que agradecemos, Thiago. Isso aí, se Deus quiser, vamos trabalhar bastante até começar o campeonato, para, se Deus quiser, ano que vem a gente fazer um bom campeonato de novo. Isso aí. Obrigado, Santiago. Um abraço para todos os espectadores. A gente espera que ano que vem o pessoal abrace ainda mais o Democrata, que a gente faça uma grande campanha e que a gente volte aqui para comemorar, para falar de coisa boa, assim como foi dessa vez. Eu não quero muito, não. Você ficando lá no último lugar dos que não caiu, tá ótimo. Para 2027, hein? Sim. Né? Aí 2028, aí a gente vai pensando no negócio um pouquinho. Até outra. Devagar. Vai ganhando força e vai chegando, né? Obrigado então vocês, obrigado a você também que esteve conosco. Um abraço aí a todos os torcedores, né, do Democrata, do nosso querido Jacaré, né? Como eu sempre falo aqui, vai Jacaré. Até o próximo Santiago Entrevista.